Queremos saudar a todos presentes, conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que puderem, convido para nos colocar de pé uns instantes. Palavra de Deus no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Apenas 2 versículos. O versículo 6 e o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha, qual evangelho? Evangelho eterno. Terreno não, evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Podemos sentar.
pode salvar o homem. Vi o anjo voar pelo céu. Ele tinha nas mãos o evangelho eterno, para anunciar só para o Brasil, só para Vila Velha. Não. Para proclamar sobre toda a terra, toda nação, tribo, língua, povo. É a graça de Deus estendida a todos. Nós vimos semana passada, queridos, aqui, que sempre foi do interesse de Deus. Às vezes não é do meu interesse, nem do seu, mas sempre foi do interesse de Deus se comunicar com o homem. Por isso que diz o Gênesis que ao entardecer no paraíso, Deus descia para conversar com Adão. Você que é crente, você que é crente de verdade, você já pensou nisso? Fico pensando, meus irmãos, o que Deus conversava com Adão. Meus irmãos, que bênção, que honra, que privilégio, o Deus Criador de todas as coisas se dar ao trabalho de todo dia descer para falar com Adão. Meus irmãos, o mesmo privilégio que Adão tinha no paraíso, a igreja fiel tem hoje. Quantos estão dando valor? Quantos estão dando valor? Quantos estão preocupados em se comunicar com Deus? Então Deus estabeleceu, como pregamos semana passada, 2 canais de comunicação com Israel: as trombetas de prata e a nuvem dele chamada Shekinah. Se os irmãos prestarem atenção, o Apocalipse mudou. Aquilo que estava lá em Números mudou? Não. Viu um anjo voar pelo céu, tinha um evangelho eterno para proclamar, para anunciar. As 2 trombetas de prata continuam na eternidade, agora em forma do evangelho eterno. Onde está a nuvem? A nuvem lá de Números. E olhei e eis uma nuvem. Será que nós não conseguimos fazer essa conexão do projeto de Deus, que Deus não muda o projeto dele? Os canais de comunicação continuam abertos. O interesse de Deus em falar comigo e contigo continua o mesmo. Meus irmãos, vou falar uma coisa aqui que eu sei que a maioria não vai gostar. Eu fico pensando, meus irmãos, se a cada momento, olha que eu não tenho nada contra isso, não tenho nada contra, nada mesmo, não sei usar direito, mas eu não tenho nada contra, mas eu fico pensando, se cada crente que postasse alguma coisa no Instagram, naquele momento fizesse uma oração. Já pensou? Já pensou quantas orações iam chegar, Rogério, na glória? Eu postei agora aqui. Os irmãos estão achando que as pessoas estão interessadas na sua felicidade? Vocês estão achando isso? Vocês estão achando que mostrar coisas da sua felicidade, do seu momento ali, está interessando alguém, está ajudando alguém? Meus irmãos, isso é um engano, mas ninguém tem nada com isso. Mas eu fico pensando, se os crentes colocassem esse propósito no coração: Senhor, cada hora que eu postar, vou fazer um clamor, vou pedir uma bênção para o irmão, para minha família, para minha casa, para o pastor, para a igreja. Meus irmãos, olha, ia ser muita bênção. Eu creio que ia ser muita bênção. Mas vamos ao que interessa. Então aqui no versículo 6, a palavra adjetiva, ela adjetiva qual é o evangelho? É o evangelho eterno,
que é o cumprimento profético das duas trombetas de prata. O texto no versículo 14, a nuvem é como um trono, porque diz o texto que o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, está sentado sobre ela como se fosse um trono. E o que ele tinha na cabeça? Uma coroa de ouro, porque ele é o Rei da Glória. E na mão ele tinha uma foice, porque ele é juiz. Então Jesus é rei, ele é juiz. Ele é rei para ordenar bênção, ele é rei para ordenar livramento, ele é rei para ordenar libertação, ele é rei para dar ordem aos seus anjos, ele é rei para dar ordem de libertação, ele é rei para dar ordem que o seu lar seja abençoado hoje. Ele é o rei que pode todas as coisas, mas ele também é juiz. Ele é juiz porque a palavra diz que não deu fruto, corta. Essa parte não gostamos. Gostamos de Jesus só como rei, mas como juiz não gostamos. Mas o texto aqui diz que ele está sentado com coroa de ouro e com foice, porque ele é rei e ele é juiz. O evangelho, meus irmãos, genuíno, preste atenção, o evangelho genuíno não é uma série de regras, de normas e de nãos, não é isso. O evangelho genuíno é a eternidade que desceu ao mundo em busca do homem. O evangelho eterno, genuíno, é a revelação de Jesus ao homem, através de quê? Da ação do Espírito Santo. O que adianta, meus queridos? O que adianta eu pregar aqui 20 minutos, tomara que seja só, se o Espírito Santo não operar? Todo o nosso clamor, um dia inteiro, está se preparando para um culto, é exatamente esse: Senhor, que o Teu Espírito Santo opere na minha vida, que o Teu Espírito Santo opere nos corações, que o Teu Espírito Santo opere nas mentes, porque senão, meus irmãos, é pregação só, é discurso, não tem resultado nenhum. É muito mais fácil pregar cristianismo sem compromisso, é muito mais fácil do que viver o evangelho de verdade, que é praticar os ensinos do Senhor Jesus. Vou dar só um spray para os irmãos aqui. Você sabe explicar para um crente, se um crente terminar o culto aqui e perguntar para você, Marlon, o que é imagem e semelhança de Deus? Explica. Explica para um crente. Quantos anos você tem de crente, de evangelho? Você sabe explicar isso? Olha só, querido, dá só uma explicação rápida aqui. Quais são as virtudes que você tem, Jonathan? As virtudes que você pode pegar só como exemplo aqui, entendeu, Jonathan? Não estou falando que você tem, não. Eu quero até que você tenha, mas eu não sei se você tem. Vamos supor que Jonathan é um menino, é um rapaz justo. Ele julga as coisas com justiça. Semelhança de Deus. Porque esse valor vem de Deus. Vamos supor que Jonathan é um rapaz que tem amor no coração. Ele ama as almas perdidas. Ele é um rapaz altruísta. Ele pensa mais no próximo do que nele. Semelhança de Deus. Jonathan tem sabedoria para agir. Ele fala a verdade sem agredir. É semelhança de Deus. Essas coisas, meus irmãos, tudo que o homem tem de virtude foi Deus que deu para ele. Ele tem a semelhança daquilo que é de Deus. Agora você não vai gostar não, Jonathan, só falei coisa boa. Jonathan é vingativo. Jonathan guarda mágoa. Jonathan só fala mal do irmão, dos outros. Jonathan gosta de criar contenda. É de Deus? É semelhante de Deus? Não. Da rebelião de Adão.
do pecado. É por isso, Jonathan, que eu preciso nascer de novo, e você precisa, e todo mundo precisa, porque só quando o homem nasce de novo, pela ação do Espírito Santo, é que ele pode recuperar, restaurar os valores que Deus um dia deu para ele. Quantos aqui nasceram de novo? Eu nasci, pastor, mas você tem ódio no coração ainda? Você tem mágoa? Você tem ira? Você tem inveja? Você tem ciúme? Você tem essas coisas ainda? Tem, pastor, de vez em quando eu tenho. É por isso que o Espírito Santo precisa agir. É por isso que o Espírito Santo precisa de dominar, de governar, para você cada dia mais ir melhorando, e não se parecendo com Adão caído, mas se parecendo com Jesus, homem. É difícil entender isso? Não, meus irmãos. Quem quer salvação, luta por isso. Quem quer salvação, luta por isso. Oh meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, porque um dia eu tive um encontro com Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo pela salvação. Eu te agradeço pela bênção do batismo com o Espírito Santo. Eu te agradeço por fazer parte de uma igreja, de um povo que ora por mim, que me tolera. Senhor, eu te louvo por isso, porque eu só vou poder entrar no céu se eu tiver parecido com Jesus. Se eu tiver parecido com Adão caído, eu não entro. Eu posso ser muito bonzinho. Meus irmãos, salvação é um mistério, é uma bênção que Deus tem para mim e para você. A salvação, queridos, é um projeto do Evangelho eterno, onde a ação salvadora de Deus está na ação do Espírito Santo para convencer e converter o coração do homem ao Salvador, e não a uma religião. E o Salvador é o Senhor Jesus. Se o Espírito Santo não está dirigindo, não está governando sua vida, não é evangelho eterno, é evangelho terreno. Isto é cristianismo religioso. Vou dar um exemplo simples, irmãos, simples. Hoje terminou a escola bíblica dominical, uma jovem me procurou: pastor, eu fiquei até assim edificado, porque parece que pelo menos para ela serviu a mensagem domingo passado. Pelo menos para ela, acho que serviu. O cara falou assim: eu pretendo fazer uma viagem, e eu consultei ao Senhor. Conversa, fala com alguém do mundo aí fora, fala isso com a pessoa. Ela fala que você é doida. Você consultou Deus? Como? Consultou o Senhor? Que loucura. Você é xiita. Não é não, ela é cheia do Espírito Santo. Ela está lutando pela salvação dela. Aquilo que muitos aqui não tem mais interesse, mas ela tem. Consultei o Senhor, pastor, fazer uma viagem. O senhor pode me ajudar no discernimento do texto? Posso, claro. Estou aqui para isso mesmo, não estou fazendo nenhum favor, não. Aí ela leu o texto para mim, e caiu a indignação do Senhor, a vara do seu juízo. Aí quando eu escutei o texto, eu falei assim: meu Deus do céu. Texto, meu coração, né? O senhor não está nesse negócio, dessa viagem aí, não. O que o senhor entendeu, pastor? Entendi, minha querida, que o senhor não está permitindo, não. O senhor não está autorizando, não. Não, pastor, mas eu li o contexto aqui, li o capítulo todo. Lá no final do capítulo, o senhor falou que teve misericórdia. Não, tá tudo bem. Qual foi o texto que o senhor te falou? O texto foi esse aqui. Se esse texto tivesse uma interrogação no final, você tinha que ler outro versículo. Mas o texto que o senhor te deu está falando de indignação, vara de juízo. Então, pastor, amém. Amém. Eu até, porque isso aqui, pastor, eu consultei para ir de avião. Aí ela abriu o coração. Eu consultei para ir de avião. Eu ia gastar muito. Mas já consultei o senhor para ir de ônibus. E o que o senhor falou? O senhor falou amém. Tem um texto maravilhoso lá nos Salmos. Falei: minha querida, é muito melhor ir de avião, não é? Claro.
Hein? Quem não quer? Mas você consultou o Senhor? Consultei. Sabe o que você, quando você ajoelhou e foi consultar o Senhor, sabe o que você fez? Você disponibilizou para Deus seu tempo, que não é seu, é dele, e submeteu a sua vontade a dele. Então, obedeça o que o Senhor te falou, porque a bênção é garantida. Meus irmãos, quantos estão querendo isso? Quantos jovens aqui estão consultando o Senhor as coisas? Quantos adultos estão consultando? Meus irmãos, o Evangelho eterno é o Evangelho do Espírito Santo está dirigindo a minha vida, a sua vida também. Fora isso, é o Evangelho terreno. Essa mensagem interessa a quantos? Quantos estão interessados nisso? A salvação é palavra da vida. Eu falei que eu lembrei da mensagem porque eu citei. Onde estão as duas trombetas de prata? Está aqui, ó, Velho Testamento e Novo Testamento. As trombetas, onde Deus está falando, ditando o que Ele quer. Posso viajar? Pode. Não de avião, de ônibus. Você quer isso? O mundo tem isso? O mundo tem isso? Você tem isso? Ainda não, porque não quer, porque está à sua disposição. As trombetas, o sopro do Espírito continua passando pelas pratas da redenção, que é a salvação de Jesus. A salvação é palavra da vida e palavra viva. Que isso? Vou explicar. Estou quase terminando já. Palavra da vida é conhecimento. Palavra da vida são as informações de quem é Jesus e o que Ele faz. Então, eu chego aqui e falo, Jesus salva. Salva mesmo. É palavra da vida. Jesus cura. Cura. Jesus é o caminho. É. Jesus é a verdade, sem dúvida. Mas salvação não é só palavra da vida. O Evangelho eterno é palavra da vida e palavra viva. A palavra viva é o quê? A palavra viva é a ação da palavra da vida. É o efeito da palavra da vida transformando o homem através do poder do Espírito Santo. Portanto, o projeto de salvação é o encontro com Jesus, palavra da vida. E o efeito deste encontro, o resultado é a transformação do homem, palavra viva. Pode explicar melhor, pastor? Posso. Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque me convém entrar em tua casa. Palavra da vida. Zaqueu ouviu a palavra da vida. Ouviu. Lá dentro da casa de Zaqueu, quando Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa, o que Zaqueu respondeu? Se eu tiver porventura, porque ele tinha mesmo, se eu tiver porventura defraudado alguém, eu devolvo quadruplicado. Palavra viva. O desonesto passou a ser honesto. Palavra viva dá resultado. Palavra viva tem efeito na vida do homem. Essa coisa do camarada dizer, qualquer um dizer, eu sou crente, mas a vida dele não tem transformação nenhuma. O vocabulário dele não mudou. A mente dele continua corrompida e suja. Os desejos dele continuam o mesmo que ele tinha antes. Ele só conheceu a palavra da vida, mas a palavra viva tem resultado, tem efeito, transforma o homem. O homem se torna melhor. A mulher samaritana ouviu palavra da vida, ouviu, mas quando terminou o diálogo com Jesus, ela saiu para testemunhar. Venham ver aquele que transformou, que contou todos os segredos do meu coração. A palavra viva, ela gera no homem desejo de testemunhar. Ela foi buscar água meio-dia, porque ela era envergonhada da posição que ela tinha, porque ela tinha 6 maridos, o que ela tinha agora não era dela, mas agora ela encontrou o 8º, o Salvador, a graça de Deus. Há um mundo, meus irmãos, que tem muitos salvadores, estão confiando no homem, mas quando a palavra viva age no homem, na vida da pessoa, ela testemunha, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, com a salvação.
Palavra da vida e palavra viva. Entendeu? Todo mundo entendeu? Palavra da vida, informação, conhecimento. Jesus salva, Jesus cura, Jesus é o caminho. E é mesmo, não tem nada errado não. Palavra viva, resultado, efeito, transformação. O desonesto passou a ser honesto. O que era escravo passou a ser livre. O deprimido está alegre. O sem esperança está cheio de esperança. O coração cheio de tristeza está alegre, transbordando. Aquele que não louvava, louva. Aquele que não testemunhava, hoje evangeliza. Resultado. Meus irmãos, quero perguntar aqui: qual é o evangelho que estão vivendo? Qual é o evangelho que eu estou vivendo? É o evangelho eterno? Estamos vivendo o evangelho eterno? Estão vivendo o evangelho que é palavra viva através da ação do Espírito Santo? Este evangelho está te melhorando? Ou você não mudou? Continua a mesma pessoa? Como é que está seu casamento dentro de casa? Seu casamento melhora a cada dia? Resultado, efeito do evangelho eterno. A sua relação com as pessoas, na faculdade, no trabalho, com o vizinho, está melhorando? Não é resultado de você, é do evangelho eterno na sua vida. Tudo aquilo de bom que vai acontecer comigo, contigo, é resultado do evangelho eterno, da ação do Espírito Santo, porque Deus se interessa em tudo na nossa vida. Não melhora nada, pastor, não muda nada. Não é evangelho eterno, desculpa a minha franqueza. Porque o evangelho, quando vivemos o evangelho eterno, o Espírito Santo melhora você. 1 Coríntios, terminando, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu. Vamos ler junto. Mas, como está escrito, leiamos: as coisas que o olho Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Evangelho eterno. É a sua experiência. Deus quer revelar ao homem um universo desconhecido. O Espírito Santo é o revelador deste universo. Jesus é o caminho para esse universo. E o Evangelho eterno é o veículo para este universo. Os ceifeiros lá no campo
que atraiu Moisés? O que atraiu Moisés quando ele ouviu a voz de Deus? Luz. Foi? A sarça queimava. Fogo. Da luz do fogo saiu a voz: Moisés, tira a sandália dos pés. Preste atenção, queridos. Você que não tem uma experiência ainda, peça, que Deus não mudou o projeto dele. Aí, vamos lá no Novo Testamento. Paulo, indo para Damasco, perseguia a igreja. De repente, a luz do céu chamou a atenção dele. Chamou. Só dele? Não. Dos outros que iam com ele também. Da comitiva toda. O que saiu da luz? Uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. Luz e voz. Porque a luz é viva. Palavra viva. Palavra da vida era só a sarça queimando. Quando a voz falou, palavra viva. Transformou Moisés, transformou Paulo. Tem luz aqui hoje? Tem. Não é porque eu estou pregando, não. É porque onde estiverem 2 ou 3, ali estarei. Há um fogo queimando. Há uma luz acesa. Quantos ouviram a voz do Espírito? Aí eu não sei. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus alegra, Jesus transforma. Até agora é palavra da vida que eu falei. Mas se a palavra viva entrar no seu coração, através da ação do Espírito Santo, vai ter efeito, vai ter resultado. Você vai ser melhor, vai sair daqui melhor, transformado pela bênção do Espírito, não pela pregação de um pastor que fala alto, mas pela operação do Espírito Santo, pela voz do Espírito Santo. A mesma transformação com Moisés, a mesma transformação com Paulo. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo, Deus não mudou. Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo. A luz dele continua brilhando, a palavra dele é luz para o meu caminho. Mas desta palavra aqui existe a voz do Espírito Santo, a revelação. A palavra viva é a revelação do Espírito Santo para transformar a minha vida, me fazer melhor a cada dia. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração. Recebe o nosso culto, Senhor Deus. Aceita a gratidão da tua igreja. Aceita a gratidão dos salvos em Jesus. E que teu Espírito Santo, como palavra viva, penetre em muitas mentes e corações nesta noite, trazendo resultados, efeitos de transformação, melhorando as nossas vidas a cada dia, nos fazendo parecer cada dia mais com Jesus. Como é difícil isto, meu Deus, mas louvado seja o teu nome, porque é missão do Espírito Santo e transformando a nossa vida todos os dias. Quando nós queremos a salvação, quando nós almejamos a salvação, quando nós temos interesse na vida eterna, há um Espírito Santo que diz a palavra que geme por nós dia e noite com gemidos inexprimíveis, para que um dia nós possamos chegar nos portais da glória e o Senhor olhar para nós e dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai e tomai posse da herança, porque eu vejo o meu Espírito Santo nas vossas vidas. Ó Deus amado, convence corações aqui nesta noite da experiência de salvação real contigo. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, as doces e santas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, irmãos, sobre toda a igreja fiel do Senhor, agora e para sempre.